Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Em primeiro lugar, o meu abraço a você que é simpatizante do meu canal, a você que gosta de ouvir a palavra de Deus, que o Senhor possa abençoar a sua vida ricamente. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Pois bem, vamos falar sobre um assunto de extrema importância para nossas vidas, um assunto que não é uma coisa assim tão nova, mas que para muita gente ainda é novo, né? Para muita gente, né? Tem muitas pessoas que ainda não conhecem bem na profundidade esse assunto que nós vamos falar, que tem como tema: Deus não habita em templo feito por mão de homens. Antes de entrar no texto, eu quero fazer uma breve introdução. Templo como um prédio, né? Templo como um salão onde se reúnem os cristãos, feito por alvenarias, feito por mão de homens, né? Feito com cimento, feito com tijolo, feito com areia, feito com ferro, né? Com estrutura, né, em que você compra num material de construção. Você chega lá, compra todo o material, contrata um pedreiro, né? Serventes, ajudantes, e eles começam o trabalho e constroem o templo, também chamado de templo. Mas esse templo aí, ele é um templo feito de alvenaria por mão de homens, e Deus não habita em coisas materiais. Amém? Deus habita dentro de nós. Nós somos a igreja do Senhor. Quando nós falamos eu vou à igreja, é um hábito que nós temos. Na realidade, nós devíamos falar o seguinte: nós estamos indo ao salão de reunião, né? Que é o lugar de adoração a Deus. Amém? Porque a igreja somos nós. Amém? Mas como o nome igreja é uma maneira mais fácil e um fácil entendimento das pessoas entenderem, então se colocaram o nome igreja ou templos. Amém? Aí você vai de Igreja Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana, Igreja Betel Brasileiro, Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, e assim sucessivamente, né? Mas na realidade ali é apenas um salão construído para que nós nos reunimos e adoremos ao Senhor. Amém? Pois bem, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus habita em nós. Vamos para o primeiro versículo que nós vamos trazer hoje. Amém? Nosso primeiro versículo de hoje. Abra sua Bíblia no livro de... Abra sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, livro de Atos, no capítulo de número 17, Atos 17, a partir do versículo 24 até o 29. Atos 17, do 24 ao 29. Nós vamos falar sobre esse assunto apenas nesses versículos do 24 ao 29 e vamos tirar as nossas dúvidas, porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, no 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Essa é na versão NVI, versão Nova Internacional. Ela chama de santuário. Amém? Pois bem, quando no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento se construiu o primeiro tabernáculo, construído lá no deserto, né? O primeiro templo de Deus foi construído no deserto, e construído foi Moisés, o tabernáculo, certo?
E Deus habitava ali, a presença de Deus vinha até aquele lugar, né? Bom, então foi se passando os tempos, né? Desde Adão, né? As alianças, né? Alianças e dispensações, até chegamos, né? Na aliança com a igreja, na dispensação da graça. E as coisas mudaram a partir da morte de Cristo. As coisas mudaram. O sacrifício se tornou um sacrifício vivo, eficaz e único, que é o próprio Jesus Cristo. O próprio Filho de Deus foi quem se sacrificou, entregando a sua vida por nós. Então acabou com o negócio de sacrifício, de holocausto, e de Deus, da presença de Deus vir ao templo feito por mão de homens. Agora ele habita em nós, amém? Através do Espírito Santo de Deus. Jesus diz: vou subir para preparar-vos um lugar, mas deixarei o Consolador para que vocês não fiquem órfãos, amém? Porque onde eu estiver, eu também quero que os meus filhos estejam também, amém? Então Jesus Cristo está sendo bem claro, ou seja, o Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. O livro de Coríntios fala sobre isso, amém? Então o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra. Então aqui está dizendo o que? Está falando sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus, sobrenatural, né? O poderio de Deus, sobre um poder que ninguém tem, que é um poder de criar o mundo, de criar o céu, de criar a terra e de criar tudo que há no mundo. Ou seja, homem nenhum jamais poderia fazer isso, mas Deus fez isso em 6 dias através da palavra. Então, quem é que fala, haja isso e acontece? De forma nenhuma, jamais isso vai acontecer com homem nenhum. O único que teve capacidade para se fazer isso foi Deus, porque Ele é Deus, amém? Deus é uma divindade única, não existe outro. Não habita em santuário feito por mãos humanas, ou seja, não habita, né, em uma casa onde está tendo uma reunião, não habita em um salão onde está tendo uma reunião, nós chamamos de igreja, chamamos de templos. Ele habita em nós. Quando nós fechamos as portas do templo, o Senhor já não está mais lá. Então só ficou lá o violão, a guitarra, a banda, né, os instrumentos da banda, as cadeiras, os bancos, né, e as paredes do templo lá. Pronto. Deus não está mais lá, Deus está em nós. Quando nós saímos de lá, Ele vem com a gente, dentro de nós. E quando nós voltamos, que nós entramos ali dentro, aí Ele entra junto conosco, porque Ele habita em nós. Amém? Então nós somos a igreja do Senhor. Eu estou falando assim bem detalhadamente, porque você pode achar até uma bobagem da minha parte, que você pode conhecer o assunto, mas e quem não conhece, né? Pois bem, então Deus não habita, né, um templo feito por mãos humanas, né? Ele habita em nós. Acho que isso ficou bem claro no versículo 24. Vamos para o versículo de número 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então, Deus não precisa que ninguém o sirva. Não porque Deus é egoísta, não é por isso, é porque não há necessidade. Deus não precisa de nada, Ele já tem tudo. Deus não precisa ser servido por ninguém, porque Ele já tem tudo, Ele é completo, entendeu? Ele é inerrante, infalível, incorruptível, seu reino é eterno, ou seja, Ele não precisa ser servido por homem, muito pelo contrário, nós é que precisamos ser servidos por Ele, amém? Como se necessitasse de algo. Deus não necessita de absolutamente nada, porque Ele tem tudo, se é Ele que dá a solução para os nossos problemas. Para que Ele vai querer que nós façamos algo para Ele, se Ele já tem tudo? Se Ele tem até aquilo que nós achamos que é impossível, Ele tem, né?
Ele dá infinitamente mais do que imaginamos ou pensamos. Então ele não tem necessidade de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida. Então, Deus nos deu vida, além de ter nos criado e nós termos pecado em Adão, ele ainda enviou o seu filho para morrer, né? Para poder ainda nos dar vida e vida eterna, porque ele nos deu vida através do fôlego e as demais coisas. Ou seja, após o fôlego, Adão pecou, mas aí o que aconteceu? Todos nós pecamos junto com Adão, mas ainda assim ele teve misericórdia e enviou o seu filho, o único filho que tinha, para morrer por nós, para nos salvar. Então Deus não precisa de nada, ele já tem tudo, todas as coisas que é necessária a ele, ele tem de sobra para nos dar. É transbordante, o que Deus tem para nos dar transborda, amém? A sua graça, o seu favor imerecido é transbordante. De um só fez todos os povos, ou seja, só de Adão ele fez toda a humanidade, para que povoasse a terra, e a terra foi povoada apenas do primeiro homem, Adão, e depois de Adão, da costela dele, Eva. Apenas deles dois, o mundo hoje está povoado de pessoas, e não tem como contar, é como a areia do mar e as estrelas do céu. Quando o IBGE faz uma estimativa, e quando ele está fazendo a estimativa, está nascendo pessoas do mundo inteiro. Então como é que ele vai saber? Nunca vai saber, não é verdade? Tendo determinados tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que deveriam habitar. Então, o Senhor, ele proveu tudo, os tempos, os lugares, as estações, está entendendo? Os lugares onde seriam habitáveis por pessoas, os que não poderiam ser habitados por pessoas, mas por animais. Então Deus fez tudo separado, né? Tudo bem estabelecido, bem firmado. A terra não afunda, o céu não cai na nossa cabeça, as estrelas não caem, a lua e o sol não caem, ilumina o dia, ilumina a noite, entendeu? Ele provê para nós o café da manhã, o almoço, o jantar, tudo que nós precisamos, ele nos dá, né? Ele nos dá, não deixa faltar nada para nós, pois nele vivemos, nós vivemos em Deus. Se não fosse Cristo em nossa vida, Espírito Santo em nossa vida, nós não teríamos vidas, amém? Foi Ele que soprou em nossas narinas o fôlego de vida, foi Ele quem nos formou com suas próprias mãos, nos dando o espírito, o corpo e a alma, para que nós viéssemos a existir. Nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendentes dele. Então todos nós somos descendentes de Adão e descendentes do próprio Deus, somos imagem e semelhança dele. Sem Deus ninguém é absolutamente nada, e ele não habita em templo feito por mão de homens, ele habita em nós, dentro de você. Portanto, busque ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, porque ele não habita lá na igreja que está fechada agora, ele habita em você, que está aqui na sua casa ou no seu trabalho, onde você for, que você for fiel a ele e buscar ele de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, ele vai estar sempre dentro de você, porque você é a igreja, você é o templo, você é a morada do Espírito Santo. Que Deus abençoe, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho.